Olá, bem-vindos. Estamos analisando mais um capítulo do livro de Roger Olson, História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reforma. E nós nos deparamos hoje, então, com o capítulo que trata sobre os pais capadócios. Nós vimos isso no outro vídeo, vimos isso durante a aula, mas o que acabou acontecendo? O assunto é muito largo, muito extenso, muito profundo, muito diversificado. Então acabou que precisamos fazer mais um vídeo complementar. Então, vocês estão se beneficiando dessa situação, estão vendo então esse vídeo e o que estamos compartilhando exatamente por essa circunstância. Como verão, eu estou gravando não ao ar livre porque está meio friozinho hoje, mas na rua. É uma questão de agenda, não se preocupem com nada disso. Muito bom. O que nós temos então para falar desse finalzinho do quarto século já? Vamos terminar com o concílio de Constantinopla, evidentemente, 381, mas o que nós temos a dizer então dos pais capadócios e da contribuição que eles têm a dar com a questão trinitária? Vamos fazer um pequeno resumo então para a gente entender do que se trata, colocar em cena de novo, né? Então, para meados do século IV, então 360 em diante, surgem em cena três amigos, tá? Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno e Basílio de Cesareia. Tá? Esses três, que dois deles são irmãos, né? O Basílio de Cesareia e o Gregório de Nissa são irmãos. Esses três vão dar uma tremenda de uma contribuição para com a elaboração dos conceitos trinitários. A elaboração deles não é pouca coisa, é muito profunda, é muito bacana e vai gerar, como Olson tem o costume de falar, um legado perturbador, alguma coisa que vai ser complicada para gerações futuras, mas que vai achar sua vazão também naquele momento. A nossa tarefa hoje é nos entregar a esse problema. Esses três eram discípulos de Atanásio. Lembra de Atanásio lá, que era chamado do anão negro, né? Que era uma figura assim de uma estatura teológica tremenda e um homem que foi usado por Deus em várias formas, inclusive nos exílios dele, né? Se o mundo latino consegue entender a ideia da trindade como estava sendo proposta, o credo niceno e as suas nuances, né? Se o império, a parte ocidental do império, a parte latina, consegue entender, é justamente pelo exílio de Atanásio e a sua disseminação disso, tá? Assim também como a questão da disseminação do monasticismo. Tudo bom. O credo de Constantinopla tem a sua forma final em grande parte devido à influência destes três. Então, do que se trata? O que nós vamos falar aqui? Nós temos algumas palavras aí que parecem palavrões, né? Eu coloquei aqui entre arianistas, sabelianistas, que é a mesma coisa que modalistas, né? Eunomianos, lá vem essas palavras difíceis, mas se deve a Eunômio, um bispo aí que estava falando algumas coisas que não procedia, e pneumatômacos. Pneumatômacos é uma palavrinha que me complica a vida de ser dita, mas tudo bem. Então, um resuminho rapidinho para a gente entender como essas figuras se interlaçam, como que elas estão conectadas, né? O arianismo estava longe de ter sido subjugado no concílio de Nicéia em 325, e ele crescia, ele vai continuar assim até o ano 660, não é pouca coisa, é muito, para falar a verdade. E a epítome, o epítome do arianismo era justamente Eunômio,
e ele arregimentava muitos seguidores. Agora, no outro extremo estavam os modalistas. Se o arianismo ele negava a divindade de Jesus, do outro lado os modalistas diziam que Jesus podia assumir qualquer forma, basicamente era uma questão de se apresentar. Deus era um e se apresentava assim, era como se fossem máscaras, né? São chamados de modalistas ou sabelianistas. A expressão máxima do modalismo acabam sendo os pneumatômacos, é uma consequência, porque o espírito, então, seria apenas uma energia, mas é uma consequência, não é que haja uma relação direta, tá bom? Mas é uma consequência. Os três pais capadócios acabam desgastando a sua vida, dando uma linguagem precisa para a fórmula trinitária. Isso é o que nós devemos lembrar, a fórmula precisa, ordeira que eles colocam. Muito bom. Primeiro dos pais capadócios, Basílio de Cesareia, ou Basílio o Grande, e é grande por causa da sua contribuição. Ele é realmente ele é grande. Enfim, nasce de uma família cristã bem abastada, todos eles são bem abastados, Gregório Nazianzeno também, né? Na Capadócia em 330. É educado principalmente pela sua avó Macrina. Macrina é o mesmo nome da irmã dele, por isso que vai aparecer na educação de Gregório de Nissa. Tá? Mas ele recebeu educação formal em Atenas e foi aí que conheceu a Gregório Nazianzeno e também a Juliano, que iria ser imperador e que se converteu do cristianismo ao paganismo. Tá? Foi ordenado em 357 e anos depois vai ingressar no mosteiro e em 370 assume o bispado em Cesareia. Ele acaba morrendo em 377 ou 379. A gente não tem muito claro essa data. Já Gregório de Nissa é o irmão de Basílio, nasce em 340, não recebeu a mesma educação formal que o Nazianzeno, nem que Basílio, porém foi muito mais profundo e agudo que eles. Foi professor de retórica, aparentemente não, ele fora casado com uma diaconisa e depois disso adere ao mosteiro. Né? Ele entra no mosteiro junto com o seu irmão e sua irmã. É ordenado bispo em Nissa em 371, contra a sua vontade, né? Ele não queria ser bispo, ele acaba galgando posições e ele é atacado por arianistas, entre eles, entre vários atacantes, né? Acaba sendo preso, foi deposto e reconduzido ao bispado em 378 e morre em 393. E aí vamos ter que falar do amigo destes dois. Tá? Nós temos a Gregório Nazianzeno. Aqui fica melhor. O Gregório Nazianzeno nasce em 329, filho do bispo de Nazianzo. Nazianzo, nome complicado. Na Capadócia. A mãe dele, eu gosto de frisar isso, a nona, teve grande influência sobre ele e acaba estudando formalmente na Atenas junto com Basílio, coisa essa que nós já tínhamos mencionado, e com Juliano também. Ele foi ordenado em 364 e nunca participou da vida monástica, provavelmente por estar apaixonado, mas não sabemos se ele chega a se casar. Menciono isto porque na ordem monástica o casamento era proibido, já no bispado não havia problema nenhum nessa época ainda. Em 380 ele é enviado pelo imperador a ocupar o bispado em Constantinopla. E logo depois, por ocasião do concílio no ano seguinte, ele foi nomeado patriarca da cidade. E isso lhe trouxe grandes problemas. Ele não foi um homem, vamos dizer, feliz no bispado. Muito pelo contrário. Ele se enfrenta a dificuldades administrativas, ele não é um administrador, e também muita oposição. Então ele é um homem humilde, ele se afasta, né?
se retira à sua cidade natal e vai morrer no ostracismo, talvez em 389. Vamos falar de teologia? Muito bom. Então nós temos a teologia, deixa eu ativar o corretor ortográfico, senão aparecem umas coisinhas aí. Muito bom. Vamos falar de teologia. A teologia de Basílio Grande, vamos falar em ordem que nem o Wilson propõe, como que eles foram aparecendo e quais são as maiores contribuições e como eles se interligam. Os principais oponentes a Basílio, a coisa que mais desafia ele, são justamente os seguidores de Eunômio, os eunomistas e os pneumatômacos, certo? Vamos tratar dos dois. Os eunomistas diziam que a essência de Deus é não gerada. E por isso o filho que é gerado não é Deus. É uma questão lógica para eles. Né? Aí Basílio responde com 4 argumentos muito interessantes. Primeiro, ninguém pode captar a essência de Deus. Deus está além do que você pode captar. Né? Eunômio. Então, Eunômio, se você diz que você captou a essência de Deus, que você a entendeu, o seu argumento já é falso. É como alguém dizer, não, eu sei toda a verdade. Cara, a partir daí você já está errado. Né? É pura arrogância dizer que isso pode ser feito fora da revelação. Para Basílio, a revelação, assim como para os outros dois, né, é essencial. Deus se autorrevela. Deus está além da nossa compreensão. Deus, como iria dizer muitos séculos depois, Tillich, é o outro. Barth também iria falar a mesma coisa. Né? É o outro que é desconhecido e ele só se conhece por meio da revelação. Segundo, se bem existe uma analogia com a geração de um ser humano, ou seja, eu tenho filhos, né, os meus filhos são da mesma natureza que eu, né, ela não se cumpre no âmbito divino. Não, você não pode ir a partir da analogia, voltar e fazer teologia. Não, é uma analogia. E disso vai estar cheio, porque eles também vão ter, os três, vão ter analogias que não são satisfatórias. Então ele sabe do que está falando. Todos nós sabemos que uma ilustração é apenas isso, uma ilustração. Uma parábola que o nosso Senhor Jesus disse é apenas isso, uma parábola. O reino dos céus é semelhante a. Não quer dizer que é assim exatamente, é semelhante a. Assim também, né? Ele diz que você não pode, a partir do exemplo, voltar na origem. Sendo Deus pessoal, isso quer dizer uma pessoa, não é que é meu Deus pessoal, senão que Deus é pessoa, né? Apenas Ele pode revelar a si mesmo. Tá? Então, se Jesus não é Deus, logo o que temos nele não é a autorrevelação de Deus. E isso era necessário para o conceito de salvação. Tá? Então, os eunomistas diziam que Jesus revelava a Deus, mas como Deus somente ele pode se revelar a si mesmo, logo, se Jesus não é Deus, então já era. Muito bom. Os pneumatômacos negavam a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Né? Ou seja, ele não é uma pessoa, é uma energia. Né? E devido à sua natureza e à inferioridade à sua dignidade. Então, ele é inferior por ser uma coisa que procede de. Eles diziam que nem do outro lado diziam que Jesus é inferior por ser gerado, o Espírito também seria inferior por causa de proceder do Pai. E Basílio então responde que, primeiro, as Escrituras trazem a ideia do Espírito em pé de igualdade com os outros dois membros da Trindade, já mediante a falar membros, das outras duas partes da Trindade. E ele menciona a grande comissão, né? E ele menciona Atos 5, 9. Então, se Jesus os colocou em igualdade, é igual. Se os apóstolos entendiam que é igual, é igual. Né? Como que é igual é que vamos tratar. Né? Do que se trata essa igualdade? É isso que eles precisam. E segundo, até os próprios pneumatômacos adoravam o Espírito. Bom, fugiu a palavra. Na adoração deles, no culto deles, na liturgia deles, né, eles também adoravam o Espírito. E se eles mesmos diziam que o Espírito não era Deus, então, diz Basílio, isso é heresia, tá? São hereges. Bom? Então seria uma blasfêmia, né? Você não pode adorar alguém que não é Deus. Você adora, né?
alguém mais que seja Deus. Não? Terceiro, o Espírito Santo é aquele que opera a salvação no indivíduo. O Logo é Deus, pois apenas Deus tem essa capacidade de salvar. Apenas Ele tem essa capacidade de salvar. Isso é fundamental. Aí nós partimos para ver a dificuldade e o cuidado que eles tiveram com a escolha de palavras. Lembra aquela questão que no Concílio de Niceia foi o próprio Constantino que propõe a palavra ousia, né? E de toda a bagunça que se criou como homo-ousia, né, da mesma substância, e homo-iousios, né, semelhante a, né, um i no meio e fazia uma bagunça tremenda. Bom, tudo bem, e essa coisa que vem lá de 325, estamos falando aqui, preparando-nos para o concílio de Constantinopla, ou seja, em vésperas, né? Nessa época ainda não se sabia que íamos ter um concílio, havia uma necessidade, mas quando que seria? Não se sabia. Tá? Mas iria ser em 381. Então, essa palavra ousia, assim também como a outra que vinha sendo trabalhada como acréscimo, que era hipóstasis, eram usadas em alguns cenários como sinônimos, tá? No mundo grego, no mundo oriental. E isso, no lado oriental do Império, né? E isso complicava as coisas, mas tinha que haver uma linguagem, tinha que haver palavras que expressassem de forma clara a ideia. Então, mesmo assim, havendo esse uso como sinônimos, estas palavras se prestavam para uma distinção entre substância e subsistência, ou seja, ousia e hipóstasis. Tá? É como falar de campo e sítio. Tá? Nós não usamos essas palavras como sinônimos muitas vezes, né? Para onde vai? Para o campo, para o sítio. Tá? Mas são coisas diferentes, tá? São coisas distintas. Né? Deve haver melhores exemplos, claro. Mas essa distinção é a que vale, e vale a pena. Depois vamos ver que quando os latinos se enteram do que eles estão falando, que é seguindo a Tertuliano, aí a coisa fica mais fácil. Mas não é essa a situação agora. Do lado oriental estamos. Então, ele ensina que há substantivos de uso geral. A natureza humana, a retidão, a bondade, tá? São substantivos, diz Basílio, de uso geral. Tá? E há outros que são de uso particular. Por exemplo, alto. Fulano é alto. Não estamos falando da altura, estamos falando de alto. Né? Aquela cor é uma cor escura. Tá? Não estamos falando da escuridão. Essa planta é menor. Não estamos falando de todas as coisas menores. É que aquela é menor. Tá vendo? É um adjetivo. Né? Então, essa diferença é a que Basílio usa para refutar a acusação do triteísmo. Né? Alguns diziam, a partir das palavras de Niceia, diz, olha, vocês estão acreditando em 3 deuses, isso é triteísmo. Vocês não são mais monoteístas, são triteístas. Isso é grave, claro que é grave. Ninguém dúvida que se fôssemos triteístas, né, isso seria grave. Porque eles estão falando de 3 deuses distintos, não são pessoas distintas, diferentes. É por aí que vai. Né? Então, ele começa por aí para refutar, né, esse mau uso das palavras de Niceia e colocar, então, palavras adequadas no que viria a ser o credo que vai sair dali. Que não vamos tratar nesse vídeo, já tratamos na aula e todo mundo conhece. Ele usa 2 analogias dos 3 homens, Pedro, Tiago e João. Ele poderia ter escolhido outros nomes mais criativos, né? Mas ele escolheu Pedro, Tiago e João. Eles são 3 homens distintos, são 3 pessoas distintas, mas pertencem à mesma natureza, a mesma essência está neles, que é a natureza humana. E também fala do arco-íris, que ninguém poderia dizer de que eles não fazem parte da mesma coisa. Né? E também você não pode retirar uma cor e aquilo lá continuar sendo arco-íris. E não pode pegar uma única cor e falar que aquela única cor é o arco-íris. Mais ou menos por aí. Certo?
Então, claro, nenhuma analogia é perfeita, eles estão plenamente cientes disso, mas precisam ser analogias, precisam ser de exemplos e tal. Basílio e os dois Gregórios eram cientes da limitação de qualquer conjunto de palavras escolhido e por isso dedicam tempo a explicar, né, qual que é o uso que se lhes devia dar. E a partir daí ficou mais fácil a aceitação pelo lado latino do império. Muito bom, vamos lá. Vamos falar dos dois Gregórios, mas ao falar de Gregório Nazianzeno, nós temos que falar de Apolinário. Então vamos embora. Para Gregório Nazianzeno, embora tenhamos três pessoas, ou seja, subsistência e hipóstases, né, da Trindade, elas compartilham a mesma natureza, substância ou ousia. Eles, mesmo assim, não são idênticos. Tá? Então, Deus Pai não é idêntico a Deus Filho, não é idêntico ao Espírito Santo, compartilhando a mesma natureza. Mas como que fazemos a distinção? Então ele usou uma analogia social, não foi muito feliz nessa escolha também não, mas tudo bem, está valendo, era necessária. Então ele pega Adão, Eva e Sete, que são os primeiros habitantes, né? Então formou uma família e compartilhavam de uma mesma natureza. Tá? Eles são três seres humanos e não deixam de ser três identidades distintas. Não há como confundir Adão com Eva com Sete. Está entendendo a ideia dele? Eles compartilham a mesma natureza, mas são pessoas distintas. Né? Assim também vai dizer acontecer com a Trindade. Esta analogia é tanto criticada por hereges como por ortodoxos. E depende muito para que funcione de ter um modo platônico de entender as proporções universais, como humanidade e divindade. Essa era a dificuldade. Né? O platonismo não estava tão disseminado como está agora. Enfim, eles enfrentavam uma dificuldade cultural aí no meio. Todavia, a grande contribuição do Nazianzeno está ligada à interpretação de hipóstase, subsistência, olha só, como relacionamento. De onde que veio essa ideia, gente? Como que pode, né? Mas é isso que ele pensa, né? Porque havia um dilema que tinha sido colocado pelos opositores, que diziam, olha, a realidade é um ser ou uma ação? Para nós não faz muita diferença, né? Mas quando você começar a pensar, né, diz, olha, é uma coisa que está, que ela é assim, a realidade é assim, ou ela vai sendo conformada por diferentes atos e ações? Né? Se eles respondessem, né, que a realidade é uma substância que é única, tal, então tratava-se de um triteísmo, estaria certo, não mais de um monoteísmo. Agora, se ele respondesse que era uma ação, então o modalismo estava certo. Tá? Por quê? Porque Deus agia de diferentes formas, sem deixar, ou sem passar, ou sem ser uma coisa diferente. Tá? Tudo bem que ele continua sendo sempre Deus, mas estou tentando trazer o ímpeto do modalismo, porque para o modalismo, né, Deus se encarnando deixaria de ser Deus. Bom, então, de um jeito ou de outro, a salvação estava em jogo. Então, nem uma coisa nem a outra. O Nazianzeno propõe, então, relacionamento. Em Deus, ou seja, o uso dado à palavra, hipóstases, né? Em Deus trata-se de relacionamento. Isso que é substância, que poderia ser sinônimo de ousia, né? Perdão, isso que é subsistência, que poderia ser sinônimo de ousia, que é substância, tudo bem. Então, hipóstases aqui é relacionamento, como que estas formas, figuras, né? E eu estou saindo do linguajar grego, né? Como que estas pessoas, bom, agem.
é um relacionamento. Como que elas existem? É um relacionamento. Como que elas subsistem? É um relacionamento. Então o pai relaciona-se com o filho em ser o gerador eterno. Lembra-se que Jesus é gerado eternamente. Essa é uma expressão enigmática que está no Novo Testamento. E se relaciona com o Espírito Santo em ser a sua procedência eterna. De onde que o Espírito procede? Bom, ele procede eternamente do Pai. Então é uma questão de relacionamentos. Mais para a frente, nós vamos ter a questão dos atributos. Então, não confunda relacionamento com atributos. Aí nós temos que falar de Apolinário. Apolinário é uma figura muito importante, precisa ser falado dele, porque Apolinário era um discípulo fiel de Atanásio, igual que os 3 capadócios. E Apolinário tinha assumido a luta contra aquela subordinação do filho ao pai. Para ele, toda forma de subordinação estava errada. Né? E ele acaba, nessa tentativa de defesa, usando o material de Atanásio, ele acaba terminando tomando emprestada a tricotomia platônica, em que o homem estaria composto por 3 aspectos distintos e separáveis. O homem estaria composto de corpo, de alma e alma racional, ou o que nós chamamos de espírito. Então, a natureza dessas 3 partes seria diferente. Então, o corpo seria uma natureza inferior, a alma seria uma natureza compartilhada com todos os seres vivos, então é superior à questão do corpo. Né? Mas haveria ainda a alma racional ou espírito, que seria uma natureza superior. Isso falando do ser humano, falando da visão neoplatônica. Para o bispo Apolinário, isso servia para explicar a encarnação. Porque repara, na encarnação, que estamos falando, todo o problema embaixo é a salvação, né? Mas o grande modulador é o conceito de que Deus não muda. Né? Esse conceito não é muito veterotestamentário, né? Não é muito judeu esse conceito. Esse conceito também é espúrio, em certo sentido. Tá? De que, por mais de que em Deus não há sombra de variação, de mudança e tal, isso tem que ser interpretado à luz da influência do mundo grego. Então, Apolinário, está no meio dessa luta, ele pega essa questão do neoplatonismo e aplica a trindade. Então, olha só de que forma que ele aplica. E ele não estava querendo fazer uma heresia, não. Ele estava querendo dar a entender o mistério de forma bem clara. Né? Então, Deus teria se apropriado da alma racional de Jesus. Olha só, beirando o adocionismo. Né? E as outras 2 partes, a alma e o corpo, pertenceriam ainda a Jesus. Dessa forma, seria humano. Né? Então, não haveria mudanças em Deus. Porque lembre-se que essa parte, essa alma racional, segundo a visão que lá está vindo lá de Sócrates, né, passando por Platão, agora no neoplatonismo, tá? Essa alma é eterna, imutável, segundo eles. Então, essa ideia para Apolinário se encaixa certinho. Diz, não, isso aqui está ótimo. Tá? Não há mudança em Deus. Tá? E o homem sim pode sofrer a morte sem problema nenhum, porque isso não afetaria a questão divina. Nazianzeno percebe, faz campanha contra essa nova ideia e consegue que Apolinário seja condenado como herege em Constantinopla em 381. Por quê? Porque se a humanidade de Jesus não fosse completa, nossa natureza humana não seria salva por meio dela, já que Jesus era o novo Adão. Esse é um conceito que vem lá do tempo de Irineu, lembra? Na realidade vem de Paulo, né? Romanos 5, 2 Coríntios 15. Né? Então, esse novo Adão está ali e
temos o conceito de theosis, que é a divinização. Tudo bem que nenhum deles acreditavam que iriam se transformar iguais a Deus, mas é divino no sentido que Jesus é divino. Tá entendendo? E Jesus é o Deus encarnado. Então a salvação estava em jogo. A frase de Dona Zanzeno contra isso é: o que não foi assumido não foi sanado. Então não há uma possibilidade real de haver uma salvação se a humanidade de Jesus não for completa. O terceiro deles é Gregório de Nissa, e diferente dos outros dois amigos, Gregório de Nissa não teve uma educação formal, né? Ele era fortemente apegado ao misticismo, daí que ele entenda que não foi possível se adentrar muito nas definições teológicas, né? Você não consegue, porque a partir do misticismo, tudo é um objeto de mistério, tudo é uma coisa que para a alma humana é complicada. E aí se mistura com o misticismo num ambiente completamente grego, né? Então, isso aqui está errado, desculpa. Aí está, agora sim. Então, para ele não é possível se adentrar nessas definições teológicas. Deus é naturalmente impossível de ser conhecido pela criatura na sua totalidade. Ele não chega a estar errado nesse daqui. Tá? E ele é uma voz harmônica, ou seja, não toca na mesma nota, toca numa, né, que produz uma harmonia, com os outros dois. Tanto Gregório Nazianzeno quanto Basílio, tá? Para eles, Deus não pode ser conhecido a não ser que ele se revele. E como que essa revelação acontecia para Gregório? Bom, no evento místico, né? Naquela questão que você sente com tudo, né? Muito bom. Logo, a única maneira que tem de falar sobre Deus, de fazer teologia, é pela forma negativa, isto é, descrevendo que Deus não é. Assim é o que faziam os partidários do neoplatonismo, falando do né? Positivamente falando das suas conclusões, então, ou seja, colocando de forma positiva, né? A essência de Deus é infinita. Deus é imune ao sofrimento, Deus é incompreensível. Para os místicos, isso daí é um prato cheio, né? Fantástico. Mas para o restante, acaba sendo complicado, porque se enxerga ali um Deus distante e com o qual seria difícil de se relacionar, né? Já que conhecê-lo, né? Para conhecer Deus, a pessoa deveria de passar por uma experiência mística. Está se entendendo? Acho que sim. A despeito disso tudo, Gregório de Nissa não descartou o trabalho racional. O único limite era que essa racionalização não acabasse com o mistério da Trindade. Esse era o requisito dele. Uma outra ideia tomada no neoplatonismo é que o mal é a ausência do bem. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Assim como a escuridão é a ausência da luz. Logo, a aproximação da vida material é um distanciamento da vida espiritual. Mas Gregório não acompanha muito o neoplatonismo nessas questões. A maior contribuição de Gregório de Nissa para a formulação trinitária está na sua observação da atividade da Trindade. A atividade, lembra do Nazianzeno, relacionamento, aqui está na atividade. Então, para o de Nissa, se Deus é uma só existência, substância, né, ousia, e não três deuses, como dizia a acusação de que o credo de Nicéia era partidário do triteísmo, né? Então, as três pessoas, hipóstases, devem agir, as subsistências, né, devem de agir sempre juntas em todas as coisas. Né? E aqui é uma anotação minha, se bem que a realidade não era ação, havia ação na realidade. Lembra da acusação que eles faziam? Tudo bem. Os três integrantes da Trindade agem juntos e nunca de modo independente. É por isso que não são três deuses diferentes, a despeito de serem três pessoas distintas. Elas agem em conjunto. Mas isso não transforma eles num comitê, tá? Cuidado que não estamos falando de um comitê
democrático aqui não. Igual com o Nazianzeno, o Denisa sustenta a ideia de ser relacionamento conteúdo correto, concreto da palavra hipóstases, a ser usada no credo. Porém, a ênfase que Gregório Denisa dá é no agir em conjunto e torna a trindade indivisível. Não há diferença em glória nem separação entre os três. Muito bom. E finalmente nós chegamos ao legado dos Capadócios, com 27% da bateria, fantástico. Se bem a contribuição dos três pais capadócios é inegável, também o é de que levantaram muitas perguntas e controvérsias, em particular do lado latino do Império, que por conta daquelas duas palavrinhas, hipóstases e ousia, né, tá, serem traduzidas como substância quando vamos por latim, não vinham o caso de eles gastarem tanta energia na distinção entre ousia e hipóstase. Né? O pior disso é que depois de toda essa bagunça, os latinos conseguiram ver, e isso tem muito trabalho de Atanásio lá atrás, né, que não era muito diferente daquilo que Tertuliano tinha já proclamado 150 anos antes. Lembra quando falamos de Tertuliano? Falamos, vamos nos reencontrar com Tertuliano, né, por causa disso. Mas Tertuliano trabalhava em latim, e esses três, em grego. Os quatro, né, porque temos que colocar Atanásio. Né? Por outro lado, os séculos posteriores conseguiram enxergar as limitações das propostas dos três. Como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser pessoas verdadeiramente distintas se não é possível distinguir suas operações e atividades? Isso vai dar pé à ideia posterior de atribuições, de forma que podemos atribuir certas operações mais a uma pessoa da Trindade do que a outra. Encerrando então a frasezinha de Olson, o Concílio de Constantinopla coroou os esforços de Atanásio e dos Capadócios ao condenar certos hereges e ao reescrever o Credo de Niceia, incluindo o Espírito Santo e a Igreja. Espero que tenha sido de bênção para vocês. É um capítulo denso, realmente denso, e gostaria que o curtissem com o tempo necessário. Muito prazer aí. Né? Se quiser se juntar a nós, não hesite em fazer isso. O nosso curso do segundo semestre vai ser outros 1000 anos de história. Nós vamos pegar aí onde vamos terminar, né, daqui a 7 semanas, e vamos falar um pouco sobre o que vai vir até o nosso tempo. Então, junte-se a nós, será muito importante. Obrigado.